Olá, amigos propagandistas. Aqui é o Nelson, propagandista aqui em Ribeirão Preto, dirigente do Simprofarf, e hoje a gente tem mais um aqui, Pode Propagar, na companhia ilustre do meu amigo Luiz Sumelli, que vai fazer as honras de apresentar os convidados de hoje. São bastante. São 5 convidados e mais um aqui para ajudar na entrevista. Eu vou ceder o meu lugar para ele. E é uma família de propagandistas. Aí, Luizinho, apresenta os convidados e pede aí as considerações iniciais para ele. E eu vou dar o meu lugar pro convidado aqui que vai ajudar a entrevistar, que é o Vandir. Vandir, chega aqui, você que vai tocar o negócio, tá bom? Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário quem está vendo esse evento. Nós sempre falamos que, bom, para quem não me conhece, eu sou o Luizinho, Luiz, tá? Sou diretor do Simprofarf e também atual presidente da nossa associação Reprofarf. Passaram por aqui vários colegas, tá? Mas sempre tem aqueles colegas que têm um caráter assim, totalmente especial. Especial por quê? Pela pessoa que ele é, pela pessoa que ele representa, pelo exemplo que foi, uma pessoa família. Vocês estão notando que eu estou dando uma enroladinha porque essa pessoa merece, no mínimo, consideração de toda a indústria farmacêutica, porque ele conseguiu formar um grupo dentro da família aí e conseguiu orientar todas essas pessoas aí a ser, pelo menos, quase igual a ele. Um exemplo de ser humano, um exemplo de profissional. Eu estou falando aqui da família Jorgenão e tenho hoje um enorme prazer de receber o Robertão e o seu filho Carlinhos, que ainda está atuando. Bom, hierarquicamente, você vai me desculpar, mas eu vou ter que passar a palavra para o Robertão. Robertão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho especial que eu tenho por você, porque você que me orientou quando eu comecei no meu trabalho, tá? Então eu gostaria que você se apresentasse, porque tem muitas pessoas hoje que vejam o podcast e não conheciam você, que estão começando agora. Eu queria que você fizesse uma apresentação assim, quando você começou na indústria, as empresas que você trabalhou, para que todos tenham esse conhecimento. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. E com isso também eu tenho uma família que seguiu o meu caminho, talvez assim, influenciado por mim, ou como eu trabalhei muito tempo nessa indústria farmacêutica, eu tive a oportunidade de encaminhar algum dos meus sobrinhos, meu filho, né? E fico muito contente porque alguns deles ainda estão trabalhando até hoje. Eu, na realidade, comecei na indústria farmacêutica em 1968, então já fazem muito tempo atrás. Eu tinha 10 aninhos. Não falo assim, porque eu vou me sentir mais velho do que estou. Mas eu, Luizinho, como eu tinha falado para você, eu iniciei na Laborterápica Bristol, que hoje praticamente não existe esse nome, né? Depois passou para a Bristol Myers, depois teve Squibb no meio, então houve uma fusão muito grande. Lá permaneci por 10 anos. A minha sede principal, quando eu iniciei, era Araraquara. Então eu fiz todo aquele setor da Araraquarense, até Catanduva, até Pirassununga, com cidades adjacentes ali. Era um trabalho muito difícil para mim na época, porque eu comecei viajando de ônibus. Eu ia de ônibus nas cidades, eu levava as caixas, porque tinha muita amostra na época, né? Morando em Ribeirão Preto. Morava em Ribeirão Preto. Todo fim de semana voltava para Ribeirão Preto. E a gente levava as caixas no ônibus e coisa e tal, chegava lá, então já ia visitando os médicos e pensando no ônibus que ia sair às 5 horas da tarde, porque tinha que terminar o serviço para voltar para a sede.
Mas depois aí foi melhorando, comprei um carrinho, então já começou a ficar melhor, ficou muito bom. Inclusive eu tive uma sorte de entrar na indústria farmacêutica, porque eu trabalhava em seguro, trabalhava na Aliança de Minas Gerais, que fica ali em frente ficava lá em frente à Praça 15, um prédio que tinha ali, o prédio Úbida, e a Laborterápica tinha um escritório. Então, um senhor chamado Carlos de Paula Ferreira, fantástico, me convidou para entrar na indústria farmacêutica, e através dele é que eu consegui entrar na indústria farmacêutica. Fiquei por lá durante 10 anos, viajando e coisa e tal. Depois voltei para Ribeirão Preto, também com a Laborterápica, fiquei mais um período grande, e me desliguei da Laborterápica, porque já era Bristol, né? Na época a Laborterápica tinha sumido, e em Ribeirão Preto eu me adaptei muito bem, trabalhava no HC, trabalhava na Bernardino, São Lucas, era um hospital novo ainda na época, isso já fazem quase 40 anos atrás, né? Então a gente tinha essa facilidade, porque a concentração de médico era do lado de São Lucas e ao redor da Santa Casa, São Francisco, Beneficência. Não tinha hoje os consultórios que existem na FIUS e coisa e tal. Mas foi um trabalho muito intenso, gostoso, sempre gostei de trabalhar na indústria farmacêutica, porque aprendi muito, porque todos davam cursos de aperfeiçoamento para a gente, e com isso a gente foi evoluindo. Depois da Bristol, eu fiquei 2 anos trabalhando por conta, né? Fui experimentar e recebi um convite do Ney, o famoso Ney, do Abbott, pessoa assim que o pessoal admirava muito. Ele era meio intransigente, mas o pessoal gostava dele, que era o jeitão dele, né? Já era mais ou menos que ano isso já? Depois de 10 anos, 78 por aí. E lá eu fiquei por 20 anos, trabalhando em vários setores, fazia Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, então era o meu período de trabalho. Foi quando eu conheci você, que eu entrei em 79. Sim. E eu tive... A equipe era você e quem mais? Era o Galo. Você, o Galo? O Galo e o Zé Francisco. Éramos os 3. Depois houve a fusão Abbott para Vaz. Entrou o Inácio, o Pedro Costela. O Galo era do Pravaz na época, né? Então nessa fusão nós ficamos em 5 em Ribeirão Preto. Ô Robertão, deixa eu te interromper um pouquinho. Pois não. Fala da experiência daquele primeiro carrinho que você comprou. Que carro que era, Robertão? Era um carro tão velho que eu nem lembro. Eu lembro. Olha, era uma DKV Vemag. DKV Vemag. E era um pau velho, danado, porque era o que eu podia comprar na época, né? E esse DKV, ele tinha um problema muito sério. Os pneus eram careca, assim como eu, né? E eu tinha um irmão meu mecânico, ele falou, não, Roberto, fica tranquilo, não vai ter problema não, você leva esses 3 step aqui e você vai, se tiver problema, você troca, né? E eu fui para Araraquara com esse DKV. E furaram 3 pneus. Todos eles, que step. E ainda mais, eu tive uma sorte violenta, porque naquela época o pessoal que estava na beirada do encostamento, todo mundo parava para ver o que era. Apareceu um bem-aventurado lá que tinha um DKV também. E ele falou, o que foi? Eu falei, aconteceu isso, coisa. Ele falou, não, tudo bem, está aqui no meu step. Fica com o meu step, aí põe step, você vai para Araraquara? Eu falei, vou. Eu moro em Araraquara, me deixou o endereço, tudo direitinho. Falou, a hora que você resolver todo o seu problema, você me devolve o step. Foi o que eu fiz, né? Fui para lá, consertei os 3 pneus e coisa e tal, e continuei trabalhando, e devolvi o step para ele. Quer dizer, uma generosa aqui naquela época. Hoje você vê um carro parado na beirada da estrada, você foge, né? Naquela época o pessoal acudia. Mas realmente, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu apregoei, inclusive hoje eu tenho, o Wagner trabalhou muito tempo na indústria farmacêutica, o Vanderlei continua, eu tenho meu filho, Carlos Roberto, que seguiu
Na época, quem deu a oportunidade para ele foi o Joaquim. Ele começou num laboratório pequeno, mas ele é muito melhor do que eu, com certeza. Detalhe, para vocês representantes que começaram agora recentemente, olha para você como é a evolução. Ele trabalhava de ônibus. Sabe o que é trabalhar de ônibus? 1969, 70. Depois veio o DKV. E vocês ainda reclamam da vida que recebe um carro 0 km aí do ano. Verdade. Bom, vamos passar a bola então um pouquinho, porque eu acho que é uma coisa muito bacana. Carlinhos, filho do seu filho, né? Sim. Faça as apresentações, as honras. E já queria saber, fala um pouquinho de você e o que é você ter esse senhor como seu pai. Deixa comigo, Luizinho. Então, bom dia, Luizinho, Vandir, Nelson, obrigado pelo convite. Pra gente é uma honra. Vou plagiar a sua frase, Vandir, quando você nos convidou, que esse é o momento de eternizar, né, a família Georgianon, a passagem dela dentro da indústria e honrar, né, o nome do meu pai aí, que foi o precursor, né? Se todo mundo está aqui hoje nessa sala da família, e muitos antes, quando a gente chegou, passaram, né, por ele ali, então pra gente isso é uma honra. Obrigado aí pelo convite, por deixar marcado esse momento, né? Se falar do meu pai, ele falou, né, que somos melhor que ele, na verdade é aquilo, né? Eu tenho a carga genética dele, mas se eu for 10% do que ele foi, Luizinho, e vocês sabem do que eu estou falando, eu já sou muito feliz, né? Mas assim, eu tive a honra, né, de quando entrar na indústria, de poder puxar a pasta com ele. Então uma coisa era ele me ensinar até como para fazer os processos, né, pai? Pô, fica na frente do espelho, como que você segura uma literatura, que as pessoas vão te entrevistar, vão querer saber e tal. E depois ver na prática é outra coisa. Mas tive a honra também de participar, então, meus primos aqui, né? Trabalhar com o Vagnão, com o Vanderlei, com o Fuim Cotonete, que tá aqui. A gente vai sempre confundir, né? Que é o Carlinho. Tem eu que sou Carlos Roberto Georgianon e tem o Carlinho que eu falei que é Carlos Alberto. Cara, sempre isso dá muito problema pra nós aqui. Tanto é que ele chegou, você perguntou, pô, mas você veio de novo? Não, é outro Carlos, então. Mas assim, Luizinho, eu tô completando agora, em fevereiro eu completei 26 anos de indústria. Então assim, quando eu entrei, né, pai, como você falou, né, eu entrei na fase dos estagiários, né, então quando eu estava do auge para poder entrar na indústria, né, através ali a gente entrava como, principalmente os neófitos, né, como estagiário. Qual ano, Carlinhos? 98. 98, bacana. Isso, então participei do processo, entrei, né, pai, ali como ele comentou do Joaquim, então comecei na Cintelabor, que é o que você fala, né, a gente vai ficando... Apesar de eu ser o mais novo, estou mais acabado assim, que eu sei que eles vão falar de mim, mas assim... Aproveita a oportunidade, Carlinhos. Eu vou falar de mim mesmo, porque já vamos me zoar, então já vou me zoar. Eu estou mais acabado de todos, inclusive dele. Mas comecei como estagiário, né, fui efetivado. Além de entrar nesses processos, né, que a gente entrou através dos estagiários, eu também sou filho daquela fase das fusões, né? Das grandes fusões, né? Onde a gente ouvia muito isso, né? Que num futuro grandes corporações ficam e fomos indo, mas é isso, Luiz. Então passei por algumas empresas, né? Que eu falei, então Cintelabor, depois eu não fiz Cintelabor, eu não fiz Aventes e hoje eu estou aqui na Bar, continuo junto com os meninos e sempre pedindo orientações, né? Para os nossos mentores aqui que estão ao meu lado aqui, que é meu pai. Ô, Carlinhos, para fazer um comparativo, seu primeiro carro, só para a gente ver se teve assim uma evolução. Você tem uma ideia, né? Então, eu vou até comentar um pouco antes da evolução, né, pai? Que eu vou falar que ele, né, dos anos que ele ficou no Abbott, e é o que ele falou de tudo que ele tem. Até a minha formação, né, pai? O Abbott, ele tinha uma fundação, Clara Abbott, então, assim, até isso, né, eles custeavam ali pra gente, então a minha formação toda, a gente teve um apoio da indústria, tanto é que quando eu fui começar na indústria, eu comecei com estagiário, quem me deu o carro foi ele. Que bacana. Né? Então assim, porque não tinha. Então é isso, é a evolução, que é o que você acabou de falar, né, Luiz? Eu acho que a indústria ela vem evoluindo de uma tal forma. Não era DKV, não. Não era. Era um Corsa já, assim e tal, beleza. Na época não tinha tão completos como são hoje, né, Luiz? Que a gente vê, né, que hoje vem com ar, direção, né, são carros automáticos, tudo, mas assim, é diferente, né, que é o que ele falou, né? E é muito... A gente que está aqui, né, os meus filhos estão junto com a gente ouvir ele falar, mas deixar isso marcado de como que era, muitos passaram por aqui, e como que a gente vem avançando, né, e como que a indústria faz diferença na vida das pessoas, não só de quem está trabalhando, mas dos nossos médicos, dos nossos pacientes, né, que a gente vê da importância do nosso trabalho, né, Luiz, que eu vejo muito que ele fala muito, puxa,
a gente poder mudar mesmo ali e compartilhar o salvamento de vida junto com nossos médicos, né? A gente vê o curso das doenças mudando, a gente mesmo chegou conversando de situações que muitas vezes a gente também passa por pacientes, né? Então a gente vê o quanto que a indústria faz a diferença na vida das pessoas, então isso é prazeroso e é um propósito gigantesco, né, que a gente tem. Então só para não estender, né? Não, tudo bem, Carlinhos, porque é o seguinte, o que mais existe na indústria farmacêutica também, além da capacidade do mundo, é os língua preta. Tem muito língua preta. Muitos mesmo. Tem? Muitos, Então, eu queria aproveitar a oportunidade, porque é o seguinte, aqui a gente lava a roupa tudo, fala aqui, eu falo abertamente. De você, eu só ouvi elogios. Porque talvez pela experiência que a gente tem no dia a dia, da gente ser uma pessoa com um pouquinho mais de idade, eu tive já, porque se cria um conceito de vida e uma imagem na indústria. E eu tive essa humilde capacidade de puxar a orelha de muitos GD. Tipo, não faça isso. Procura fazer uma coisa diferente, tudo. E de você, é um dos poucos que eu nunca ouvi ninguém falar assim, puta, aquele gerente lá, aquele supervisor é duro. Tá? Ou seja, você é muito humano. Agora é o seguinte, Robertão, me conta a história que envolve você e eu em Franca, quando nós fazíamos aqueles grupos, né? Sim. Porque para quem não sabe, que a gente ia trabalhar em Franca, e para economizar, a gente vinha 4 em cada carro e ida e volta todo dia. E teve um dia, que eu não sei porquê, eu acho que foi em 1986, pelos cálculos que eu fiz. Mais ou menos aí. E só veio você e eu. O que foi que o senhor pediu para mim? Olha, naquela época, Luizinho, a gente tinha uma amizade muito grande, como tem até hoje, né? E eu ganhei de um conhecido de Franca uma cachorrinha. Não, eu vou te interromper, por quê? Porque você falou para mim que a cachorrinha era desse tamaninho aqui, ó. E que era uma cachorrinha educada. Continua. Não, a cachorrinha não era muito grande, não. Era tipo Doberman, assim, hoje, né? Porque realmente é um cachorro muito dócil. Então ela foi no banco de trás. Com licença, eu senti a hora que ela me lambia a orelha. E eu, como era um jovem, eu só olhava para você e falei, não vamos chegar em Ribeirão Preto. Porque cada lambida que era vinha daqui até em cima. Arrepiava o cabelo que ele tinha, né? Eu tinha cabelo nessa época. Então, mas a cachorrinha viveu comigo durante, na realidade, brincadeira, isso tudo, né? Porque o ponto forte da cachorrinha é que ela passou mal do estômago e vomitou. Um pequeno vômito de assim. No banco inteirinho, traseiro, porque ela ficou no banco traseiro, né? E no chão também. Essa história. Aí chegamos em casa, ele foi me entregar, e eu assim, peguei a cachorrinha, entreguei o Carlos que estava lá guardando. Com licença. Aí apareceu aquele menininho no portão, shortinho branco, que eu nunca esqueço. Pesado, cachorrinha, cachorrinha. E eu olhava para ele com a cachorrinha no colo, olhava no meu banco. E aí conseguimos limpar mais ou menos, né? Porque depois pro Luizinho poder ir para casa, né? Que no dia seguinte nós íamos voltar para Franca. Mas foi realmente uma situação emérita, né? Muito. Marcou a vida do Luiz, né, pai? O Luiz até hoje, acho que ele, quando olha para mim assim, ele tem essa amizade, mas eu não sei porquê. A cachorra veio. Eu já não sei. Jesus. Eu cheguei em casa e ele falou assim, por que você demorou? Eu falei, é uma longa história. É uma longa história. Mas valeu a pena, valeu mesmo a pena. Olha, é um negócio que isso aí vai ficar na memória para sempre. Sim. Né? E que isso hoje não acontece mais. Você queria já trocar alguém? Eu queria que você perguntasse a primeira propaganda de cada um. Então vamos lá então. Robertão, a sua primeira propaganda. Sim. Você lembra o médico? Não lembro mais, porque era Araraquara, né? Você sabe que na época que não nome não, mas foi tudo bem? Foi tudo bem, graças a Deus. Na época, não, tinha um professor, que era o Carlos de Paula Ferreira, ele deixava a gente muito à vontade.
Aliás, eu quando eu comecei também, ele tinha uma DKV, então ele me começou levando, eu acho que foi por isso a influência dele que eu comprei o DKV. Né? E a primeira passada que eu dei no setor foi ele que me levou. E ele, muito bacana, chegava no hotel, falava, ó, tu faz assim, 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 assim. E foi bem, porque na época a gente tínhamos o Visual Aid, né? E mas não tremeu, Beto? Hein? Você não tremeu? Ficou tranquilo ou deu um friozinho na barriga? A tremura é normal, né? É normal. Inclusive em reuniões, né? Em reuniões você procura se manter, mas realmente interiormente está pegando fogo, né? Naquela época tinha aquelas propagandas que você tinha que fazer para o auditório inteiro e coisa e tal. Então, foi muito bom. Eu acho que, de tão bom que foi, eu fiquei 35 anos na indústria farmacêutica. E o distinto aí? Se você falar para mim que não lembra qual foi o primeiro médico, eu vou ficar preocupado. Você vai fazer uma passagem antes da primeira, né? Olha lá, olha os cornetas, né? A torcida é boa, né, cara? A torcida é sempre boa. Eu vou só passar antes, né? Então, quando eu nasci na indústria, vocês viram aí, estou com 47, meu pai tem muito mais ali, então... Você arrumava as amostras, né? Eu vi nessa passagem, né? Então, quando eu nasci, beleza, pô, as caixas chegavam lá em casa, vinha pouca amostra antigamente, eu lembro até hoje. Chegava na sala de casa, tinha que pegar dali, levar lá pro fundo e tinha que organizar ainda por ordem. Tipo, olha, eu lembro até hoje, ó, você tem que começar aqui, ó, bufedil, depois você começa a vir aqui, ó, Ensure, depois pedialite, pantomicina, não mistura não, literatura embaixo, pô, beleza, chegava, tava tudo certo. E sou biomédico de formação. Então, por que eu estou dando esse contexto? Vocês vão entender como foi minha primeira propaganda, né? E no último ano a gente faz o estágio obrigatório, e eu fiz o estágio inteiro do último ano no HC. E como eu nasci na indústria, os futebols da vida, acompanhava meu pai, né? Então todo mundo já me conhecia, beleza? O HC na época era aquele corredorzão. Quando entrei para a indústria ali, então toda semana eu passava por lá, mas de branco, né? Como biomédico, o pessoal me zoando, tudo, beleza. Eu não era da indústria. Aí entrei na indústria como estagiário. Aí a gente chega a caráter, igual meu pai, que vestido, né? Com a clássica roupa do Rio, esse cara já me viram, pô, corredor, né? Assim, até eu chegar onde era. Resumo da obra, eu lembro até hoje como foi. Foi o professor Manuel da pediatria. Daí eu fui falar de neutrofer, pra vocês terem uma ideia. Nem foi o Neutão, né? Nem foi o Neutão. O tempo que eu fui, já foi o pai, tudo. E eu lembro até hoje, o armarinho do meu pai, que do Amot, era ele aqui, Eliezer, GSK, Osmarzão, pessoal do Axê, João Camisola e tal. Na hora que eu... peraí, ele chamou o professor lá, na hora que eu olhei para trás, mas parecia quase ninguém corneta, né? E começou, e acho que o professor ficava olhando, ele ficou com dó de mim e tudo, mas assim, ele devia estar falando para falar alguma coisa para mim, e eu tava junto com a gerente ainda, tá? Então, mas foi muito bom. Assim, não tinha como não tremer. Até porque depois, assim, os cornetas, lógico, que seguravam. Não, a tua sorte é que não tem corneta aqui não, mas ó, eu não sei. Eu fiquei um tempo sem conviver aí com esse ícone, que é um ícone, é uma lenda na indústria farmacêutica. Eu não sei como é que ele anda lá na casa dele. Talvez uma bermuda, porque eu fico de bermuda, descalço, sem camisa. Agora, ele veio alinhado como se fosse um representante. Mas quanto tempo você não se veste assim, Roberto? Eu vou, assim, quando vou em festa, eu me visto bonitinho. Meu pai tem um casamento, assim, eu realmente me dou uma... Mas eu te parabenizo, porque você ainda é convidado para ir em festa, porque ultimamente eu só sou convidado para ir em hospital e velório. Infelizmente. É que você come muito, Luiz. Você dá prejuízo. Pode ser. Pode ser. Ô, Luizinho, a verdade é o seguinte: a gente nunca deixa de ir no médico nessa profissão. E eu sempre visitei os médicos para fazer propaganda e coisa e tal. Hoje eu estou visitando os médicos para exames, para uma série de coisas, porque felizmente a gente tem alguns médicos ainda conhecidos, né? Porque hoje a maioria são todos novos. Mas quando você vê alguns ainda, né? Mas então a gente nunca deixa de ir no médico, porque é uma sequência. Você vai envelhecendo, aparecem as coisas que você precisa, né? Eu já fiz cirurgia de coluna, joelho,
ombro. Ah, não vai dar o tempo. Chega. Mas só para resumir, Luiz. Você tem alguma pergunta? Não, a gente substitui o Carlinhos. Certo, certo. Eu só gostaria de colocar, porque muitas das vezes nas nossas vidas a gente não tem uma oportunidade tão gratificante de um pai e um filho estar participando. Eu não tive isso. Eu perdi meu pai com 17 anos. Agora, é espetacular, Roberto. Para você e para o Carlinho, é uma coisa tão gratificante que, para nós aqui, que fazemos parte da indústria farmacêutica, Emociona, né? dar graças a Deus por tudo que você fez e que o Carlinho está tendo essa Existe um fator muito importante na gente, que é a família. Família eu sempre coloquei em primeiro lugar. E graças a Deus, essa primazia que eu fiz, ela deu resultado. Tanto é que hoje, por exemplo, naquela época em que nós trabalhávamos, nós tínhamos assim um apelido de paramédico. Então você parava um médico no corredor, você parava um médico na rua, para fazer a propaganda, né? Aí depois os meninos evoluíram, o Carlos e minha filha Roberta são biomédicos. E com isso eles têm. A minha filha trabalha no HC, na reprodução humana, e minha esposa sempre presente, porque ela ficou 30 anos trabalhando na prefeitura, carregando o piano também, porque quando eu viajava, ela é que tomava conta de tudo. E os filhos do Wagner, do Carlos, hoje eles são médicos. Estão estudando medicina. O filho dele está no 5º ano e a menina entrou nesse ano em Uberaba. São grandes faculdades. E eu tinha uma netinha minha que vai fazer psicologia no Barão de Mauá. Então, isso é uma evolução que você fica pensando lá atrás. Eu sofri bastante. Eles sofreram moderadamente e eu tenho a impressão que os netos vão sofrer muito menos, pela circunstância. Mas, olha, você me permite discordar de uma coisa? Pois não. Tudo isso que você falou eu acreditei. Agora, você só não conseguiu fazer o seguinte: vai ter língua preta assim lá adiante, os Georgenão, hein? Se você escorregar, nunca vi desse jeito, viu? Só isso, o restante, ó, manda 10. Isso para mim é surpresa. É surpresa, não sabia, né? Não sabia. Fiquei muito fora do ramo. Vamos colocar. Hierarquicamente, o Vagnão lá. Vagnão? Vai entrar no meu lugar aqui, né? Já vou Não, fica aqui. Entra lá no quarto. no lugar do meu aqui. Então vai entrar no meu lugar aqui. Eu saio também? Não, você fica. O senhor fica que se o Você vem pra cá. Você ajuda, seu pai. Você é culpado e é um top. Vai lá, vai. Pegar, cara. Eu acho até que dá para se colocar as 3 cadeiras, eu consigo ajeitar a câmera, pegar 3 ali e mais uma aqui ao lado do. Eu acho que cabe todo mundo aqui. Não, se senta ali o Wagner e o Vanderlei, e o Cotonete senta ali com o. Você é pro canto, né? O Marco do meu lado? Não, me o que é esse jeitinho aí, Luiz? Ô, Luizinho, põe ele no meio aqui que a gente distribui o telefone pra ele. Chega você lá, deixa o Carlinhos. Olha só, você vai pegar todo mundo, vai precisar colocar isso também? Peraí, onde eu vou? Senta um aqui. Quer que eu saia daqui? Fica assim. Vem no colinho, Carlinhos, vem no colinho. Quem que é o mais judiado aqui? Não, o Bernardinho, o Robertão, o Vago, o Carlinho. Aí, ó. Ó, filho, você fica bem ligado em alguns buracos. Vai despentear meu cabelo. Vai ter que chegar mais pra lá. Vai só um tiquinho aí que eu ajeito aqui. Aí, quadrou. Só chegar pra cá se quiser. Pode vir. Quem sabe faz ao vivo, né, cara? Vamos lá. Mas não vou esse negócio aqui não. Agora é a turma. Eu sei e vou ficar certo. Aqui é os corneteiros que estavam ali atrás, ó. Coube todo mundo? Coube. Não, cabelo. Então os 4. Beleza? Beleza. Aí começa por ordem de etária. Volta, Carlão. Mais velho é o Carlão.
Quem que é o Vagnão? Coisa pra ser. Vai, Vagnão, você se apresenta. Pera aí. Início. Não, vou pôr a orelha não, Beto. Ó, agora é o seguinte, teve uma invasão da família Jorginho. Conseguimos colocar todo mundo junto aqui. Não sei se vai suportar as línguas, né? Mas seja o que Deus quiser. Hierarquicamente, depois do Robertão, tudo, né? Tem toda a cria aqui. Então eu gostaria que o senhor Wagner, mais tradicional, pode colocar, ele não morde não. Não, mas eu tenho medo disso aqui. Fica... Vai despentear o cabelo. Despentear o cabelo. Hoje chapinha hoje, velho. Tem chapinha hoje, velho. Tem chapinha. Esse podcast vai ficar na história. Vai. Vagnão. O Vagnão não parece, mas a imagem dele é mais velha que eu, porque quando eu cheguei em Franca pela terceira ou quarta vez, pô, só foi ele pra que me orientou. não tinha modo de ser não, hein? Era estrada de terra. Vagnão, se apresente aí. Bom, pessoal, bom dia ao pessoal que vai nos ouvir aí. É um prazer estar aqui. Eu passei pela indústria durante 26, 27 anos. Eu iniciei em 1985. Então já vou me antecipando a história. Comecei em 85 no laboratório Libes. Minha sede era Franca. E indicado pelo Robertão, iniciamos o trabalho lá em Franca. O pessoal hoje acha que era fácil ser representante antigamente, mas antigamente, quando eu entrei em 85, você era propagandista vendedor, né? Como é que você fazia? Você trabalhava, você visitava médico, você visitava farmácia, você cobrava hospital, PVC, tudo. Aí o pessoal hoje tem um tablet lá para lançar a visita, fica reclamando, né? Acha difícil isso. E eu sou da época ainda que a gente pegava os pedidos, né, Robertão? Tinha que passar por telefone, pegava aquelas fichas, né? Você ia lá no orelhão e ficava passando ficha. Depois, aí, quando surgiu o fax, é maravilhoso, né? O fax salvou a nossa vida, parou de vir muitos produtos errados, né? Então a coisa funcionou. Bom, voltando à minha história. Explica o que é Vagnão, eu sinceramente você não lembra? Desse pessoal jovem que está vendo agora, eu não sei explicar para vocês o que era um fax, como que fazia, mas era fax. E no correio também despachava todo final de semana, né? E tinha o Telex também. Tinha o Telex também. E aí, assim, muitas das histórias que o Robertão falou aí, eu lembro quando ele começou, quando ele teve a DKV, depois foi um Fusca Verde, porque na época eu tinha uns 8, 9, 10 anos, né? Então nessa época eu também lembrei. Não tinha, eu sou de 61 ainda, né? E aí nós fomos para Franca, primeira propaganda, muitos aqui vão lembrar, Dr. Carlos, famoso Carlos Louco, que era lá no PS. Lembra, né, Carlos? Era louco. Ele atendia a gente em cima da goiabeira, para você ter uma ideia, como é que não ia chamar o cara de louco, né? Então era mais ou menos assim. Como é que foi minha primeira propaganda? Como o Carlitos falou, você entrava lá, os mais velhos, e o Dr. Carlos colaborava com isso, ficava todo mundo no paredão lá atrás e punha quem? Os mais novos na frente. Eu lembro de um colega que estava iniciando comigo naquele dia, a primeira propaganda dele também, o apelido dele era o Piruzinho. Rapaz, ele trabalhava na Ródia. Ele foi o primeiro. Bom, ele entregou as caixinhas e saiu correndo, né? Foi embora. Os caras pareciam um paredão, né? E aí fui eu. Rapaz, eu estava entregando um trabalho, lógico, tremendo, entreguei o trabalho, Dr. Carlos, com aquela cara de pau. Quem escreveu esse trabalho? Falei, doutor, vamos fazer o seguinte, dá licença. Peguei o trabalho da mão dele e falei, foi fulano, tá? Eu não lembrava nunca, tava querendo, não conseguia nem sair a voz ali, aquele pessoal tudo olhando assim. Então, o meu início foi ali, minha praça sede era Franca, depois aí teve umas mudanças no Libres, vim para Ribeirão Preto, fiquei 9 anos e pouco como representante, depois tive a maluquice, né, Carlitos, de ser GD. O Vandir sabe disso, né? Aí ganhei
além da minha família, mais umas 10 famílias, né, para pensar. E né? perdeu uns penugem, ganhou Bastante, e perdeu. bastante. Já tinha abandonado muito dele já. Tive muitos acertos, muitos erros, como você disse mesmo, muita língua preta, né, que é complicado. E que é do ser humano, né, Luizinho? O ser humano, ele sempre conta a história que mais convém para ele. Sempre mais convém para ele, né? Infelizmente, poucas pessoas comentam realmente o que aconteceu. Então, toda a história tem 3 versões. No caso aqui, como exemplo, a minha, a sua e o que realmente aconteceu. Né? Então, fiquei bastante tempo lá. Aí saí em 2009, começo de 2010. Ô Wagner, cortando um pouquinho, mas na realidade você foi um bom gerente, você promoveu muita gente dentro da indústria farmacêutica e você era um cara que sempre primou pela verdade, né? Você nunca foi aquele cara, faz isso, faz aquilo, o que era correto você... Então isso aí eu admirava muito em você. O máximo possível, né? A gente tentou... Eu tenho dentro da minha gestão na indústria farmacêutica pessoas que estão ainda, que ocupam cargos e que iniciaram comigo ali. Quantas promoções, Wagner? Umas 12 promoções. Bacana. Os caras foram AGD, foram regional. Eu não sei se a Elismar ainda está no ramo, continua. A Elismar começou comigo indicação do Vanderlei. Ela veio da Sintofarma e na época eu estava assumindo a supervisão. Ela entrou conosco ali, fez um belo trabalho, uma pessoa sensacional e desenvolveu e foi embora. Então, esse lado, Vandir, eu tenho, até hoje eu continuo na gestão, eu continuo na indústria, mas não mais a humana, eu estou na veterinária, eu trabalho com produtos veterinários numa distribuidora e ocupo lá o cargo de gestor. Na realidade, nós somos vendedores, né, Beto? Sim, sempre. Vendedor é vendedor, cara. A minha formação é ser vendedor. E aí acontecem as consequências de você ser gestor, aquela coisa toda. E hoje eu continuo nesse ramo, vai fazer 10 anos também que eu estou lá. Velho. Um pouquinho, 10 anos lá na Pirâmide Azul, faz 10 anos que eu estou lá com o pessoal lá. Olha o merchan. Vou vender. Olha o merchan aí, Nelson. Não adianta, aqui ninguém compra, o pessoal tem que ir na loja. Peraí. O cachorro que trouxe. O cachorro, naquela época não tem jeito. Eu tenho certeza que 80% das pessoas que estão vendo tem cachorro. Com certeza. Então você pode ficar à vontade. Olha o merchan, então. O pior assim, é que nós atendemos somente lojista, né? A gente não vende direto. Ele já te pediu uma amostra. Uma amostra dele depois a gente arruma. Wagner, é o seguinte, eu sempre divido as coisas, você falou em 3, eu divido em 2. Sempre que você vê uma discussão na vida profissional ou na vida familiar, você tem que dividir em 2, você tem que ouvir os 2 lados, porque se você ouvir um lado só, você não chega à conclusão. Tá, agora é o seguinte, eu conheci você, eu sei da pessoa que você é, tanto como representante como gestor. Agora eu quero que você dê uma viradinha na cadeira e fale essa lenda. Algumas palavras, descreva ele para mim. Que consideração que você tem pelo Robertão? Fala aí. Sim. Eu quero fazer ele chorar hoje. Ou você também, né? Vai ser mais difícil, mas a emoção às vezes toca mesmo. O Robertão, quando eu nasci, ele tinha 17 anos, né, Robertão? 17 anos. Na idade, quando ele estava jovem, eu acompanhei um pouco, porque, assim, estava na família, então muitas das coisas que ele comentou aqui hoje, como ele começou, aquela coisa, eu participei, mas indiretamente, às vezes até diretamente, porque eu era o segundo neto, né? Sim, a Tânia. Tem a Tânia, que é a mais velha, depois sou eu, então acompanhei bastante coisa. E aí, influenciou, o que ele me influenciou? A entrar na indústria farmacêutica, cara. A gente começa jovem, né, batendo cabeça, na nossa época. Baixa um pouquinho o microfone dele. Peraí. Só abaixa. Beleza, olha só. Para focar melhor, obrigado. Tá jóia. Não, deixa o microfone que é muito feio. Não vai melhorar muito, não. Nem se nascer de novo, viu, Não perde a oportunidade. Mas corneta é corneta, né, filho? Não tem jeito, né? Perda a amizade, não perda a piada. É verdade.
O Robertão foi o que inspirou, que trouxe a informação, que mostrou. Eu lembro quando eu comecei a fazer teste em laboratório, ele me mostrou como é que era, como é que fazia. Estudei pra caramba, passei por alguns testes, depois acabei entrando no Libes por indicação dele. Então, tudo que eu construí na minha vida vem dele, né? Financeiramente, família, todos os conhecimentos. Meu pai era o irmão um pouco mais velho que eu, Que ele citou. que era o mecânico, que dos pneus que não acontece nada, aconteceu. Na BKV. Honda DKV. Então é um cara que eu respeito muito até hoje. A gente tem um relacionamento muito bom, talvez até de pai para filho, né? Parabéns. Porque dali a gente começou, fui para Franca, iniciei com ele. Ele falou: vamos lá para Franca. Rapaz, quando começamos, ele saiu em farmácia distribuindo lista e eu também falei: rapaz, onde que eu fui me meter, né, cara? Mas e depois eu criei asa. Aí nós ficamos trabalhando acho, quase um ano ali em Franca, né, Roberto? Mais ou menos. Eu pelo Libes, ele na época ele pelo Abbott. Aí eu saí, fui para Quinol, né, contando um pouquinho mais da minha história. Entrei na Quinol em 87, fiquei até 2000, quando a Quinol foi vendida, aquelas fusões que teve, foi para o Abbott, incrível, foi para o Abbott, né, e aí fiquei até 2009. Mas é um cara que eu acho que inspirou todo mundo aqui, trouxe a oportunidade, né, de nós, a família Jorgenão, como ele disse, né, eles tiveram as dificuldades deles quando jovens, meninos, né, depois a nossa geração, que sou eu, o Edivaldo que não está aqui, o Vanderlei, o Carlinho, o Cotonete. Opa! Nós tivemos a oportunidade de evoluir, crescer dentro desse ramo, cara. Então tudo que nós temos, a família Jorgenão tem, é isso aí. E a nossa descendência, né, que são os meus filhos, os filhos do Carlinho, do Vanderlei. Eu tenho um filho médico, que até nós estamos comentando ali, 10 anos de formado já. Meu Deus. Já está 10 anos de formado. O menino está velho. O Vitão está velho. Está no Paraná, então, cara, falar do Roberto é difícil, porque eu vejo ele, eu vejo meu pai, né? Porque os dois eram muito parecidos. Aliás, os dois eram muito parecidos, e são parecidos até hoje, porque infelizmente meu pai veio a falecer, que são coisas da vida, né? Então, realmente é o cara que inspirou toda a nossa família, com certeza. Ninguém quis ser mecânico, né? Meu pai e tem um negócio interessante, você está falando da família Jorgenão. Quem iniciou todo mundo aí, né, da nossa família, começar a trabalhar, foi o irmão dele, o Jair. Eu ia comentar dessa passagem dos três aqui, os valores da família. Da família, né? Valores da família. O Jair, que é o irmão mais velho que ele um pouquinho, né? Que eu entrei, o Vanderlei. O terceiro, né? O tio Jair é o terceiro, né? Todos, inclusive o Edivaldo, todos nós passamos pelo Jair. E foi laboratório de prótese. Cara, e o Jair na época me falava uma frase que até hoje eu lembro: o conhecimento que o homem adquire, ninguém retira. Você conhecer, tudo que você puder conhecer, fica com você. E aí o que acontece? O resto tira tudo, você tira família, tira carro, dinheiro, tira tudo, mas família e o conhecimento, você não perde nunca isso. A família é a base da sociedade, né? Verdade. Tem como. Hierarquicamente agora, quem que Você vem? não engrossa a voz não, viu? Hierarquicamente é o LP. É o mais cabeludo, ele fica no pinto o cabelo. Eu tô pintando o cabelo. Vem cá. Um pouquinho. Vem cá. O Cotô veio antes do Vanderlei? Vem do Cotonete. Vem cá. Ó, Vagnão, muito obrigado, porque eu poderia resumir as palavras que você falou assim para o Roberto. Eu sou feliz por ter conhecido você. Exatamente. Eu faria isso, né? Mas é mais uma pessoa que eu queria apresentar aqui. É o seguinte: os campeonatos que a Reprofar fazia, aí o que acontecia? Fazia sorteios, tudo, e chegou eu não me lembro o nome do representante, e falou assim: não, você é o Carlinho Cotonete. Eu falei: quem que será esse cara? Quem que é esse cara?
Quando ele chegou, que eu bati o olho e falei assim, é ele. Carlinhos, faça as honras aí e se apresente. Será um prazer recebê-lo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Nelson. E muito mais ao Vandir, que teve essa grata ideia de reunir esses malucos aqui. Bacana. E vocês nos dão a oportunidade de falar da nossa família e do ingresso, né? Só para resumir, o Nelson me mandou uma mensagem falando o seguinte, que eu queria ressaltar isso daí. Falei, Nelson, pô, que legal, parabéns você ter feito isso, chamar a família Jorgendan. Eu falei assim, não, os créditos estão indo para o Vandir. Isso. Foi o que você me falou, não foi? Então os créditos de todos que você está aqui, não é do Nelson, não é do sindicato, nem meu. Eu tenho um carinho muito grande Agradeço, pela família senhor. Jorgendan. Tá bom? Continue, desculpe te interromper. Não, nunca. Mas obrigado mesmo. E estar aqui, ouvir essas histórias da nossa referência na indústria, que é o do tio Roberto, do Betão, é gratificante. Essas histórias aí, você vê, 68, eu estava com 2 anos de idade, a passagem pelo laboratório de prótese do tio Jair, eu adentrei lá com 9 anos de idade. Então falar de dificuldades, de necessidades e da família abraçar a família para oferecer suporte para a existência, enfim, é a nossa família. E somos unidos, brigamos por nós, nos apoiamos em todos os sentidos, no certo, no errado, o errado a gente corrige, lapida, enfim, fazemos a nossa parte. Então muitos não vão me conhecer por Carlos, né, ou Carlinhos, mas eu sou o Cotonete. Ou Fuinha. Exatamente. Fuinha. Fuinha? Você não lembra? Depois do Cotonete veio o Fuinha. Você já viu ele correndo? Precisa. Vou deixar uma coisa bem clara. O único cara sério aqui sou eu. Tá bom. Mas sim, são vários. Vocês ouviram Coquinho, que era o meu apelido de criança na família, dado pelo vô Humberto, pro Bertão. E então a gente vem nesse cenário. Sou de 87 na indústria farmacêutica, estou na indústria farmacêutica até hoje. Esse ano completo 37 anos de indústria farmacêutica. Então, é válido. Quais casas que você passou, Carlinhos? Eu iniciei pelo laboratório Axê. Axê. Nada do Axê que hoje existe aí, Sim. mas iniciei lá. Depois passei por Glaxo. Bom período. Você ficou uns 10 anos, né? Não. Lá foram 2 anos e alguma coisa. E depois eu fui para Merck Sharp, que é a minha maior estada na indústria. Foram 15 anos aproximadamente. Depois de Merck Sharp fui para Servier, de Servier fui para Pfizer, AstraZeneca, Ferring e agora na Glenmark. Só para registro aqui, quando eu entrei no Axê, quem me recepcionou na rua Álvares Cabral foi você. Exatamente. E você também chegou a estudar com a minha irmã no Bonzinho. Isso que eu ia falar, muitos anos, nós temos a hora que nos encontrava, falava, te conheço, mas não é daqui. E tínhamos essa afinidade, né? Eu vi ele muito mais jovem do que está hoje, só com a costeleta branca ali, mas somos amigos de infância e é uma graça. Meus filhos nasceram na indústria farmacêutica também e nós temos um divisor, que viemos, somos de família muito humilde, brigamos, lutamos, lapidamos a nossa família e hoje é gratificante saber filhos médicos, biomédicos e meus filhos também sendo lapidados, um agrônomo e um veterinário. Parabéns. Então a indústria nos proporcionou isso. E não sei se você está aí no seu script de me perguntar, mas quando eu migrei do banco para uma vida profissional mais comercial, vamos dizer assim, eu fui para a PTAN, cirúrgica PTAN, que eu acho que nem existe mais hoje, e viajava muito, de Fusca. E eu recebi uma ligação
do tio Roberto, falando: onde você está? Falei: estou na cirúrgica Peteno. O que você está fazendo? E descrevi ali a minha geografia, né, meu setor. E ele falou: não, você está viajando muito, você está... Não. Vamos, você quer, você... Enfim. E ele acabou me indicando para o Jarbas, que era o regional na época, no Axê. E eu cheguei tardio no processo, já que tinha passado N candidatos ali. E o Jarbas me atendeu ali na Álvares Cabral. E foi um processo pesado até, já que a gente não tinha uma experiência ou do que ia encontrar. E muito grato, muito ao Jarbas, ao tio Roberto, eu consegui passar, mesmo chegando tardiamente no processo. Primeira propaganda, eu não vou lembrar a primeira propaganda, mas a que marcou, e eu faço esse link da propaganda que deu a origem ao Cotonete, foi em Bento Quirino. O Axê era pracista e viajante, época que era eu, Márcio Twin, Aymar, Robacini, em Pirassununga. Esse língua preta. Isso. Multiplica. Está explicado. Tive escola. É uma boa escola. Mas nessa época o Axê, nos feriados mesmo locais e tal, não permitia que nós curtíssemos, né, o feriado, e mandava a gente fazer o setor de viagem. E fomos, olha só os figuras. Eu, Cascatinha, o Edivaldo, e o Jacaré, o Maurício, para Bento Quirino. Chegamos lá ainda por volta de 7 horas da manhã, 15 para 7 da manhã, que era um médico que nos atendia na casa dele. Era hábito, então tinha que falar com ele na casa dele. E lá estando, numa mesa grande, e o médico lá nos atendendo gentilmente, eu pus a pasta na cadeira e eles falaram: não, você é o primeiro. Eu falei: tomei. Pus lá e eles associaram, que o Axê, todo mundo vai lembrar, era uma escola de decoreba, né, que a gente falava, tinha que saber a propaganda de A a Z, falar tudo, não é isso, Nelson? A tática, decorar. Exato. Ponto e vírgula. Exato. E nessa oportunidade lá, eles disseram que eu esqueci a propaganda e que eu pus o medicamento em cima da mesa e dei uma dançadinha. E um dos ícones, um dos marcos do marketing hoje é aquela propaganda do Cotonete, daquele rapazinho enxugando. Eu só escutei o Jacaré atrás falando: Cotonete. Eu peguei, ouvi aquilo, eu falei: se reclamar vai vir coisa pior. Então ficou Cotonete. E esse apelido me acompanha aí nessa... Ô, Carlinhos, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque na realidade você é um cara muito brincalhão, gozador, essa coisa toda. Entre as propagandas que você fez, qual foi a que você teve mais dificuldade e te deixou vermelho mesmo? Isso tem várias. Não, várias não. Tem uma que marca. Não, tem sim. Tem aqueles médicos que a gente entra e já entra com uma referência, um preconceito, né? Uma pré-imagem, né? A nossa pré-visita, né? E fala, né? E acaba não saindo e você acaba buscando subterfúgios, situações ali para mudar. Então eu não teria uma, mas várias, mas nós temos elas sim, viu, Vandir? E qual que marcou mesmo? Que machucou? Você passou vergonha mesmo? Ficou vermelho? Imagina o professor Fábio Leitivic com 14 óculos, né? E um na testa e um não sei o quê. E você entrava lá para falar de medicamentos com ele e ele te pegava e começava a entrar nos estudos e de repente ele perdeu o óculos. Cadê meu óculos? E você naquilo ali, mas uma interação aqui científica, e ele me perguntando do óculos, e o óculos estava na testa. Eu peguei e falei, o que eu faço? Então, a dificuldade é pegar e falar para um ícone, que é um professor, Fábio Leitivic, uma pessoa eminente
na especialidade, no HC, enfim, falar, doutor, está na testa o seu óculos. E um menino novo, jovem, pegar e falar isso para mim, como é que eu vou falar isso? E ele tinha essas passagens de ter esses lapsos de perda e tal, enfim. Mas acho que é uma delas, porque, pô, entrar em Brasil Salimeres, médicos, ícones, é difícil. Às vezes você se via em algumas saias justas. Certinho. Cotonete, não sei se você teve a oportunidade de ouvir o podcast do Jacaré, ele citou você, viu? Ele citou vários colegas aí. Se tivesse oportunidade. Eu queria pedir só para você agradecer esse ícone aí. E o que você pensa dele hoje, hein? Em poucas palavras. Em poucas palavras, em um resumo bem. Porque eu não conheço bem o Robertão, então me explica o que você acha dele. Cara, você o conhece, você teve uma vivência com ele profissional e até um social, porque em alguns eventos você estava presente. Enfim, mas essa figura é uma figura marcante para nós. Você vê, eu te contar que ele, na casa dele, sei lá, vê, mas um sobrinho está viajando, buscando o seu lugar ao sol profissional, e ele te ligar e pegar e falar, não, você tem coisa melhor, você tem potencial, vem para cá que vai ter alguma coisa. E isso há anos atrás. Então é um marco. O que o Wagner falou, ele se faz presente, vocês não sabem, ele nos liga, às vezes só para saber, e aí, como é que você está, como é que você não está? Ele adora perguntar da minha neta, né? Meu filho, o Carlos Henrique, tem uma neta, nos deu uma neta, né? E ele é tio-avô dela, então ele pergunta, e aquela neta feia, brinca. Então ele é muito participativo, ele é muito presente, tanto como a figura dele, e o que ele nos de referência e se preocupa com a gente. Exemplo, né? Acho que é isso. Na hora que você tiver, pede para ele me convidar para tomar um cafezinho na casa dele, que eu já Ô Luiz, aí agora você falou no assunto, aí tem por trás de um grande homem, uma grande mulher, uma imensa mulher, que se chama Dona Ana. Verdade. Sabe por quê? Eu não me atrevi ainda na casa dele tomar um café, sabe por quê? Porque toda vez que eu convidava você, o Vanderlei, para jogar bola, eu cobrava vocês lá, falava, traz o Robertão na chácara. Isso é verdade. Não, ele tá onde? Tá num lago aí, ele foi pescar, ele tá vivendo não sei o que, para o Robertão, ele mora em Ribeirão Preto ou mora lá no lago? Em algum período ele esteve por Ribeirão Preto e aproveitou mais o lago, né, que é o reduto lá. Mas o café da tia Ana, cara, você tem que ir preparado. É só me convidar que eu vou, viu? Só me convidar. Vanderlei, os queijos. Chega mais. Aonde? Aonde? Sou eu? Aonde eu vou te falar? Agora eu tô ferrado. Puta pra cá, deixa eu sentar assim, mais perto do microfone. Cuidado com o nariz. Cuidado com o nariz, hein? Tem água também, viu? Se alguém tiver com sede. Fica à vontade. Mais gargantado, Roberto? Não, obrigado. Eu sempre falo pro pessoal, eu nunca fui bom de bola, nunca joguei assim, nunca me considerei um cara bom de bola. Melhor arqueiro que já teve na Mas eu não sei, não, isso foi no fim de carreira. Foi no fim de carreira. Literalmente, quando eu tinha as pernas. Mas eu olho pra você, me dói o tornozelo, me dói o joelho, me dói a canela. Eles me chamaram uma vez para jogar bola, para jogar no gol lá. Eu cheguei lá, o gol ficava aqui e tinha 1,5 metro de lá. Eu falei, gente, eu acho que faz uns 6, 7 anos isso. Gente, eu tenho 58 anos. Esse destino faltou ir buscar eu na minha casa. Eu falei, não, gente, eu só brinco assim um pouquinho. Nossa, tô uns 15 segundos lá. Eu não enxergava, Bandir, não enxergava a bola. Não tinha um Bandir chutando, porque chuta, hein? Bom, vamos falar de futebol. Vanderlei, se apresente, porque eu estou me sentindo constrangido de chamar você de caçula da família Jorgenol. Olha o bem que você tá, barbudo, careca, rodou roxo. Fica à vontade. É o Carlinhos, soldado aí. Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite. Do Vandir principalmente, que teve a ideia aí, a você, o Nelson. Convivência com todos aqui é muito grande, né? O Nelson foi um pouco menos, mas a gente tinha uma boa
intimidades aí de trabalhos e em setores. O Luizinho, nem se fala, envolvimento meu com a família dele e ele com a minha família também, que estamos todos aqui. Mas eu comecei em 1988 pelo laboratório Sintofarma. Quem me indicou lá nessa época, nessa vaga, foi o distinto aqui, língua preta, aqui do lado direito, o nosso amigo conhecido como Cotonete. Então ele me falou que tinha a vaga, me indicou, eu fui lá conversar com uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, que era o Jader Ferreira, o homem do sapato branco. E foi meu professor praticamente dentro da indústria, para crescer dentro da indústria. Não menosprezando. Escritor, inclusive. Sim. Um filho na indústria. O Mário. E não menosprezando o Robertão, que nos incentivou a todos. Por que eu falo do Robertão também incentivou? Porque eu ia na casa dele, eu adorava ir no quartinho do escritório dele lá. Por quê? Porque lá eu ficava fuçando nas caixinhas de amostra, ajeitando as caixinhas de amostra. E ele tinha um negocinho em cima da mesa dele, que era um comprimido, tipo João Bobo. Tinha um pêndulo dentro dele, a gente empurrava aquele comprimido assim e ele saía rolando na mesa, dando cambode. Cara, aquilo era uma felicidade para mim, mexendo aqui do lado. Não sei se você lembra. Produto Tetex. Esse quartinho devia ter algum vírus, né? Não, rapaz. E era o comprimido, eu vou até falar do que era, do Tretex. Tretex Classiclina, olha, acho que nem comercializa isso mais, não sei. E o Carlão aí tá bravo, porque ele ia lá, bagunçava tudo e ele que tinha que organizar. Outra coisa que tinha lá também interessante era uma caneta João Bobo. Era pequenininha assim, ela era redondinha embaixo assim, com um pêndulo, e você batia nela, ela ficava chacoalhando de um lado pro outro. Ficava chacoalhando de um lado pro outro. E ele ficava bravo, não pode mexer aí, que tem minhas coisas aí, sai daí, moleque. Isso eu queria perguntar, desculpe te interromper. Ele nunca ficou bravo com você? Aproveita agora. Você já jogou bola com ele? Você já jogou bola com ele, não? Joguei. Na quadra da pinga. Exatamente. Não, eu joguei com ele. Quadra da... Descendo do HC. Não. Lá é outra. Lá é outra quadra. Onde teve alguns campeonatos. Os primeiros campeonatos foram lá. Porque eu joguei bola com tanta gente que eu... Mas eu jogava não sei aonde, mas eu sei que eu joguei. Você não virou profissional porque você não quis. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Não vai ver mais. A reservista do Luizinho, ela conta 1,95 m. Tô gastando, né? Agora Deu uma arqueada. Mas depois ele voltou para isso e ele teve que aumentar as calças. Tentei arrumar as pernas, mas não teve jeito. Mas quem mais levava bronca jogando bola era eu, né? A mulher era mais novo, ué. Não, porque ele estava na fase dele que assim, ele jogava atrás, no meio, depois ele virou centroavante. E Ribeirão a gente sempre jogou quadra, né? Com mureta. E ele jogava do lado do gol ali. E aí de vez em quando saía um chute forte, de vez em quando, né, Luiz? Assim, o chute não era tão forte. Até o dia que acertei ele. Tadinho do Betão. Com todo respeito, eu acho que ele devia ser um craque da família, né? Porque o pouco tempo que eu joguei, que ele foi jogar na Reprofar, jogava bem, Jogou bem. Mas o Vitor era o cara que era para despontar. Era sem profício. Filho do Magnão. O Vitor era pra... Só não quis ir. Ninguém interrompeu vocês. Então, por favor, deixa eu... É verdade. Fica à vontade. A minha mãe sempre me ensinou. Deixa os mais velhos sempre na frente. Como eu sou mais novo, deixa o povo falar. Do Sintofarma, Vanderlei, você foi pra... Vanderlei. Do Sintofarma aí, depois de 6 anos de Sintofarma ali, convivendo com o Jader, alguns... parte boa, partes ruins, e fomos embora. Eu fui convidado pelo Celso Aveiro, que também foi meu padrinho, me convidou para ir para a Glaxo, né, na época ainda. Aí eu entrei como era Glaxo Carlo Erba, tinha um co-marketing entre as duas empresas, né? E aí eu fui para lá, trabalhei 17 anos
na Glaxo, passei pelas fusões com a Wellcome, com a SmithKline, e aí depois virou essa gigante que virou aí. Quem que foi o melhor gerente que você trabalhou? Bom, o melhor gerente, sim, vamos dizer, foi... Quando eu não posso menosprezar. Tá? O cara merece... Quem te estimulou a ficar de bar? Não, assim, vamos começar pelo início. O cara que, assim, que eu admiro muito, tenho um apreço muito grande, é o Jader, por ter me ensinado e me patrocinado e dado a oportunidade de entrar no ramo. Mas assim, um dos melhores GDs que eu tive aqui na indústria farmacêutica, não foram só um, mas um especial que ainda convive comigo, mora no meu coração, é o Zé Vandir Sandin. Obrigado. Eu pensei que você ia falar do Tonhão, cara. Daí certo em você, É o seguinte, quando eu entrevistei essa outra lenda aqui, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Que ele citou vários nomes, sempre positivamente. Quem te deu mais trabalho? Foi ele. Não, ele, perguntou ele, qual da sua equipe? Quem te deu mais trabalho? Ele não falou. Você acredita? Ele conseguiu me enrolar como representante Isso do é humildade. Fala o nome. Humildade. O Vandir, quando foi gerente nosso na GSK, eu passei não só por uma equipe, né? Porque foi umas mudanças tão grandes. Eu teve um dia lá que eu estava com uma foto da primeira equipe e da última e não eram as mesmas pessoas. O único que estava em todas as fotos era eu. O restante tinha mudado tudo. Mas quando o Vandir foi gestor da GSK, eu não posso negar. Ele tinha uma equipe muito coesa e muito fechada entre os representantes e principalmente com ele. Por quê? Porque ele nunca foi aquele GD carrasco, cobrava a gente na hora certa, no momento certo, apertava sim, mas na hora de fazer festa também fazia. Então, assim, era uma pessoa que se dedicava à equipe como se fosse uma família e não uma equipe de trabalho. Então, ele sempre gostou desse convívio com pessoas, com outras convívio, relacionamento com a equipe, como se fosse a família dele. Porque, como ele falou, ele viveu longe da família já desde jovem. Então, ele abraçava as pessoas que ele admirava e acompanhava como se fosse a família dele. Obrigado. Para não sentir essa tão longevidade que ele vivia da família dele. Então, eu acredito que seja isso. É sempre o pensamento que eu tive. Então, quando ele chegou em Ribeirão Preto, em 1995... Sim. Chegou aqui daquele jeito, né? Chegar da Baixada Santista, meio perdido, não, inteiramente perdido, com um setor mais louco ainda. Ele tinha todo o interior de São Paulo e o Vale do Paraíba para tomar conta. Até a divisa com o Rio de Janeiro. Você lembra essa equipe, a hora que ele assumiu a equipe, era você, quem mais? Aqui em Ribeirão era eu, o Hamilton Bertolucci, o Marinho, o Celso, tinha o Nindosmar, que era da Hospitalar, tinha o Nelson de Araraquara, e como é que não? Eu estou tentando lembrar o Gidrão. O Gigi não estava em Samir. Isso aí foi na fusão com a SmithKline, isso veio bem depois. Então, quando ele veio para cá em 95, que era só Glaxo, seriam essas aí as pessoas, né? O Sandro já tinha saído, o Sandro Populim já tinha saído, mas aí era esse pessoal aqui em Ribeirão Preto. Aí lá no Vale do Paraíba tinha o Orlando, me ajuda aí, porque eu não vou lembrar o nome do povo lá tudo não. Era o Orlando, era... Você não vai lembrar o nome de todo mundo lá não. Era o Orlandinho, o outro rapaz lá. Tem os dois lá do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, não vou lembrar o nome do povo de lá não. Tradicionalmente, qual foi a primeira propaganda? A primeira propaganda foi num lugar exemplar. Eu estava junto com o Jader, primeira semana de trabalho. Tínhamos visitado já as grandes cidades de Pitangueiras, Pontal, Jabuticabal e fomos terminar a semana na cidade de Guariba. Até chegar em Guariba, o Jader estava fazendo a propaganda e eu igual papagaio de pirata, né? Só no ombro observando. Quando chegou lá, de repente apareceu lá um pediatra, Dr. José Roberto. Puta vida. Ele olhou para minha cara e falou assim: vai. Falei: vai aonde?
cata a pasta e vai. Eu falei, mas vou fazer o que lá dentro? Mas foi essa frase que eu fiz para ele, o que eu vou fazer lá dentro? Te vira, você viu o que eu fiz até agora, se é a sua vez, vai lá que eu vou ficar aqui fora, só te olhando. Nossa, mas foi exemplar, né? Porque esse tipo de... E esse empurrão precisa ser dado. Sim, com certeza. A primeira vez, só para registrar também, a primeira vez que eu te vi, que eu me lembro, foi no consultório do Dr. Vanderlei, Cristina Poleto, na rua Rio de Janeiro, em 88. Nós começamos mais ou menos na mesma época. E aí eu me lembro de você ali naquele pedaço ali. Justamente, eu sempre fiz Wagner, aqui. a primeira vez que eu ouvi foi na Policlínica da GO ali, em cima do mosteiro. No mosteiro. CPU desse cara é boa, hein? CPU do Nersão, hein? Com certeza. Então vai Santa Casa. Primeira vez. Santa Casa. Santa Casa. Era um setor que eu estava sempre lá. E aí, Jorge, não? Mas aí, aquilo ali, a literatura caiu da mão, parecia passarinho voando, né? Porque ela ficava vibrando na mão assim. Já tinha vibracal na época? Já tinha vibracal nas literaturas. Aí eu misturei antitussígeno com anti-inflamatório, virou aquela zorra. Foi uma bagunça. E na hora que eu saí, eu olhei para a porta, o cidadão vestido com o seu extinto sapato branco, dando risada lá fora. Eu olhei para a cara dele e falei assim, tô na rua, né? Tô na rua, o cara vai me mandar embora, não tem jeito. Eu fui para propaganda também, eu não tive curso de novos, eu não iniciei com nada. O meu estudo era, Robertão, pelo amor de Deus, me ajuda. Wagner, me ajuda, que eram os dois mais velhos já do ramo. Me ajuda aqui, que eu não estou sabendo o que eu faço. Quando eu entrei na Citofarm, eu fui ter o primeiro curso de novos com 1 ano e 8 meses de propaganda. Já foi seminovo. Foi dar o curso. E eu fui o curso de seminovos. E o Jader um dia chegou para mim em casa com uma apostila mais ou menos dessa grossura assim, que tinha todos os produtos do laboratório que eu trabalhava. E falou assim, estuda e faz o da vida disso daí. Da vida. E o que é da vida, meu amigo? Aí ele foi lá, botou no papel, mostrava o que era da vida. Aí eu falei, puta vida, vou viver a noite agora aqui, vou viver estudando. E foi onde eu aprendi muita coisa, né? A transcrição do que estava na pasta, para esse da vida aí. Quantos anos de ramo, Vanderlei? Eu, no ramo farmacêutico, com medicamento, foram 32 anos ininterrupto. Com a passagem aí pela Citofarm, iniciando, depois GlaxoSmithKline, depois eu fui seguir os passos do Cotonete, né? Fui para a Merck Sharp, que fiquei mais 10 anos, depois trabalhei mais 2 anos na Grunenthal. Aí eu saí do ramo farmacêutico, foi logo após a pandemia, aí eu fui para trabalhar com cannabis, cannabis medicinal, trabalhei lá um tempo, aí saí da cannabis, fui trabalhar com o Wagner na distribuidora. Aposentei em 2018, no ramo farmacêutico ainda, eu estava pela Merck Sharp ainda quando eu aposentei. Aí fui trabalhar com o Wagner na distribuidora, Pirâmide Azul, com produto veterinário, e hoje eu me encontro na Cremer SA, vendendo aí esparadrapo, curativos, atadura. Então aí já tem aí 3 meses que eu estou lá na Cremer, agora recém-contratado. O que eu mais admirava no Vanderlei, poxa, esse cara tinha hora que eu achava ele maluco. A gente ia trabalhar em Bebedouro, o cara começava as propagandas às 8 horas, era 8, 9 horas da noite, ele estava trabalhando, bicho, vamos embora. Não, Vanderlei, falta esse aqui, porque se faltar esse eu tenho que voltar amanhã, senão fica... O cara era um pé de boi para trabalhar. Eu falei, pô, é de admirar, porque poucas pessoas dentro do ramo, deu 6 horas vaza, né? Então, o carinho que eu peguei pelo Vanderlei, pela família, vi as filhas dele crescer, participou de muitas festas, nós íamos muito para a chácara em São Carlos. Então, foi uma pessoa que tenho como irmão. E obrigado pelo carinho que você também me retribui. Recíproca verdadeira, mas sempre será. Ô Vandir, mas conta uma história aí que uma vez você contou no hotel, que esses caboclos estavam na piscina, e você passou do lado, tava ele e a gangue na beira da piscina. E você falou, esses caras, o que eles estão aprontando? É mentira. Conta aí, que são as histórias. Deixa isso aí pra ele. Eu ficava invocado com ele e o Marinho. Sentava na beirada da calçada, batendo papo, e os caras com colírio
Falei, caramba, esses dois estão aprontados. Esses caras estão queimando um gereré aí daqueles grandes, né? Aí eu olhava, falava, um dia eu cheguei para ele, ô Vanderlei, o que aconteceu? Os olhos vermelhos, você desceu a noitada, Vanderlei, bom, não vamos chegar. Mas era a noitada que nas reuniões tinha sempre um reduto lá que o amigo levava uns líquidos bebível lá e fazia. Mas às vezes passava no quarto, batendo papo os dois, ficava tomando uma cerveja e conversando. Aí, e o Marinho sumiu, eu não vi mais. Não, vi no sepultamento. Ô Vandir, e até o dia que ele também perguntou pra dona Rita. O que ele perguntou pra dona Rita lá na chácara, mano? Essa é uma gozação. Você pensou que eu não ia lembrar? Todo mundo bêbado na chácara. E churrasco pra cá, coisa pra lá. O Vanderlei chega na janela, tava minha sogra, chega assim, bem mamado. Dona Rita, sabe, já lavou a cholinha? Recém conhecendo a mulher. E a dona Rita, hein? Aí a Rita chega pra mim com aquele olhar triste, querendo falar, ô Vandir, manda esse cara embora, vai, o que que lá? Eu falei, pô, Vanderlei, o que aconteceu? Olha, eu perguntei se ela lavou a cholinha do pé. Eu falei, não tem jeito, esse Jorgenon, junta Calito, Vanderlei, só sai. O cara mais centrado e mais tranquilo aqui chama-se Robert. Esse é o pai da. Olha, bom, da turma. Não resolveu nada, né? Deixa eu só fazer um adendo. Eu não trabalhei na época com vocês em Franca lá, mas peguei uma parte de Franca. Mas tem uma passagem, você falou de cachorro do Robertão, mas tem um outro cidadão aqui, que eu não vou falar quem é, que também um dia ligou para minha mãe e falou assim, mãe, ô mãe, o que foi, filho? O que está acontecendo? Lá de Franca. Ó, eu ganhei um cachorrinho aqui. Cachorrinho, você imagina um chihuahua, um pincher zero. Eu ganhei aqui, então, puta, meu cachorro é muito lindo, eu vou levar ele pra casa, tá? É de família. Eu não lembro se era Thalita ou se era Tabata. Tabata. Não, eu vou levar a Tabata aí pra casa. Beleza, não, filho, tudo bem, mas é pequeno, não, é pequenininho, vai ficar pequenininho. Tá bom. Puta, chega esse cara em casa, eu olhei pra cara dele e falei assim, mas Wagner, como assim um cachorrinho pequeno? Não, mas a moça falou que não vai crescer muito. Eu falei, caceta, isso aí é um dog alemão, meu amigo. Jesus. Um dog alemão. Você imagine um dog alemão. Quase um cavalo. Rapaz, e preto igual esses microfones aqui, seu. Aí eu dei ela pro Amaurim maluco. Nossa. Ela por isso doeiro pra ele. E essa é a história também dos cachorros de Franca. Então, Franca tem muito cachorro lá que manda pra Ribeirão. Ó, porque essa aqui é uma resenha, eu quero aproveitar a oportunidade, sempre eu agradeço o Nelson, tá? Pela ideia fantástica. Não foi fácil nós chegarmos a ter esse equipamento, ele batalhou, porque a gente fala, ele é uma pessoa que pode chegar um dia e falar, eu passei pelo ramo e deixei o meu nome, ele vai ser lembrado sempre. Por quê? Porque nós hoje, nós não temos a noção o que esse papo pode... Ele vai ser visto daqui a 20, 30, 40, 50... Nenhum de nós vamos estar aqui. Sim. E os nossos futuros parentes vão dar muita risada. Falar assim, olha como é que eles faziam aquele negócio lá, aquelas bandeirinhas. Olha, tinha uma televisão lá. Nós não imaginamos, hein, tá? Então, mais uma vez, quero parabenizar você, viu, Nelson? E agradecer Robertão, Wagner, Vanderlei, Você viu que gaguejou, né? A primeira palavra foi Cotonete. E o Vandir, olha, o Vandir está fazendo um podcast melhor do que eu já. Os caras estão cheios de Então você vai ser convidado para as próximas. Eu gostaria de fazer alguma ponderação, porque olha, de coração, muito obrigado. A hora que a família tiver vendo isso aqui de vocês, mas quem é aquele velhinho feio lá? Não fala mal de mim, tá? Olha que eu fui um cara legal, bacana, não tem que fazer aquele velhinho lá, é fofoqueiro, tá? Então, muito, Robertão, principalmente para você, olha, obrigado de coração, tá? Eu tive muitos prazeres na vida, mas um dos maiores prazeres que eu tive foi ter você como amigo, como colega de trabalho e como exemplo de ser humano. Do meu coração, muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma ponderação final, vocês ficam à vontade.
Deixa eu conversar. Bom, eu que agradeço a lembrança, porque as homenagens feitas em vida, elas são muito mais particulares. Porque a hora que você faz uma homenagem para uma pessoa que morreu, é importante também, mas ela não está presente. Então, eu acho que essa homenagem que vocês fizeram para mim, para minha família, de um modo geral, ela é muito marcante. Eu agradeço a vocês e quando precisarem de alguma coisa que estiver ao meu alcance, podem contar comigo, enquanto eu estiver na ativa. E muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe e os proteja nas suas vidas particulares, vocês e seus familiares. Muito obrigado a todos vocês. Luizinho, posso complementar? Você quer falar eu te amo com aquele velhinho? Eu amo muito, né? Não só ele, meu pai, mas como um todo. É a oportunidade para ficar registrada. Você vê que eu estou chorando aqui porque eu sou um monte de... Para não falar outras coisas, eu sou muito... E falar para ele, né? Acho que é isso que ele trouxe, né? De ouvir, né? Do legado que ele deixou, não só para a indústria, mas para a família, né? A referência que ele é para todo mundo que está aqui, inclusive, né? O Edivaldo, que não pôde vir, vai ser apresentado por nós. Eu acho que seria bacana, a gente já apontou, mas assim, certeza, né? Que o Edivaldo estaria aqui. Abraço, Edivaldo. Complementando com muitas coisas, o Dum-Dum, então para quem, né? Então tem ali o Vagnão, que é o Texugo, o Barbo, o Fuinha, né? Sou eu, o Carlito, o Dum-Dum. Mas assim, né, pai, o quanto que a gente ama mesmo o senhor, o quanto que a sua referência, o quanto que o senhor mudou, né, e muda a vida de todo mundo, e o senhor sabe que todo mundo que está aqui hoje, na condição que todo mundo começou e tá, tudo ligado que o senhor deixou mesmo. E para mim a maior honra que tem, todo mundo na indústria tem um nome e sobrenome, né, que é o Vagnão Equinol, o Bárbara Glax. Para mim a maior honra é falar, quem é você? Eu sou o Carlinho, filho do Robertão. Isso para mim, quando eu ouço, é um motivo de prazer, é o que me dá mais motivo para a gente poder sair de casa mais feliz, né? Então eu sei que eu sou da Barra, eu falei, cara, mas assim, quando eu falo que é o... sabe quem que é o Carlinhos? É o filho do Robertão, isso não tem preço, né? Então acho que tudo que a gente fez hoje aqui nesse podcast resume nesse final para mim, então obrigado de novo, pai. E o senhor sabe, como eles falaram, né? A gente está aqui também, o Tarde Grande tem sempre uma grande mulher, né? Minha mãe que sempre nos apoiou, os meninos até encheram os olhos ali, educadora, né? E o que ele sempre... Acho que tudo que está aqui, né? São os valores, né, que a gente tem, não só das famílias, mas como ser humano. Então, a gente fica muito feliz de deixar, né, Vandir, isso aqui registrado para a eternidade, porque registrar e digitalizar isso nunca se perde e não vai se perder nunca na nossa memória, no nosso coração, pai. Então, obrigado mesmo. Obrigado, Vagnão, Vanderlei, Tonete, Divaldinho que está aí, Nelson, Luizinho e Vandir por proporcionar esse momento para nós, tá? Muito obrigado.